Primeiramente, cumprimentar você aqui, Marival, e agradecer pelo convite de estar aqui nesse momento. Cumprimentar aqui a vereadora Marli, que é uma das vereadoras mais atuantes, né, ali do nosso município. Estamos ao vivo, né? Cumprimentar você aí de casa que está nos assistindo pelas plataformas digitais aí. Uma boa noite. E dizer que é uma experiência nova para mim, né? A mudança de rotina foi muito drástica, mas a gente está conseguindo conciliar isso muito bem. Como o senhor disse, eu vim para a Confresa, eu tinha 8 anos de idade, morei aqui durante vários anos, terminei meu ensino médio, tive que sair para fora para poder estudar, fiquei quase 12 anos fora, e com muito esforço e sentindo a ausência dos pais, né? Sentindo aquela saudade, nós conseguimos fazer 3 formações, sempre fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu passei vários anos aí dormindo praticamente 4 horas, uma média de 4 horas por dia, mas para me formar naquilo que eu amava, né? Então, minha primeira formação foi em segurança pública, quando saiu a primeira grade no Brasil, gestão em segurança pública, né? Eram 2 anos a formação. Hoje o pessoal forma até parece que com 6 meses ou um ano aí, não sei, mas na minha época era de segunda a sexta, sentadinho na cadeira ali. No segundo ano que eu já estava na faculdade, eu ingressei na faculdade teológica, onde eu fiz ali o bacharel, mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? E antes de terminar também a formação em teologia, eu fiz a formação como psicanalista clínico e após a formação eu fiz o doutorado em psicanálise. Então, eu tenho mesmo como profissão psicanalista clínico, atuei já há vários anos já na área terapêutica, atendendo, né, as pessoas. E aí deu esse insight aí, de última hora a gente teve essa oportunidade de sair candidato, né? Nunca fui candidato a nada, sempre participei de política, mas de maneira muito remota, muito distante, né? Mas houve aí essa oportunidade, nós abraçamos essa oportunidade e deu certo. Sim, Confresa hoje a gente sabe que é a cidade pujante, né? Eu vi aqui agora há pouco com a entrevista com a dona Marli. Hoje nós somos a segunda maior cidade do Vale do Araguaia, estamos localizados no norte, Araguaia. Querendo ou não, Confresa virou uma cidade polo, ou seja, Confresa ela cresceu muito rápido e as infraestruturas não conseguiram acompanhar. Cresceu desordenadamente, é Isso, verdade, né? desordenadamente, né? É um local de assentamento, né? O maior assentamento do Brasil está em Confresa, tem o título de a capital da agricultura familiar, mais de 5.000 famílias assentadas pelo INCRA. Temos os 4.600 quilômetros só de estrada de zona rural. Então, pensa, os desafios são muito. Eu consigo conciliar as minhas profissões, os meus afazeres, juntamente com a política. Eu fiz um treinamento consciente, cerebral muito forte. Tudo hoje tudo que você exercita muito, você acaba aprendendo. Eu aprendi a fazer uma gestão dentro do tempo. Porque não tem como você fazer gestão do tempo, mas uma gestão dentro do tempo. Eu sempre digo que o tempo ele é igual para todo mundo, mas a diferença quem faz é você. Todos nós temos 24 horas. Todos nós temos 24 horas. Agora, o que eu faço dentro dessas 24 horas? Porque às vezes tem pessoas que pensam, eu não tenho tempo para fazer isso ou aquilo, mas ela pensa que precisa de ter 4 horas, 5 horas, não. 5 minutinhos que está te sobrando, dá para você ser produtivo naqueles 5 minutos, naqueles 10 minutos. É assim que eu escrevo os meus livros, sabe? Eu escrevo meu livro, às vezes, até dentro do gabinete. Eu terminei de escrever um livro agora, no mês de agosto, saiu o ISBN dele, e também o registro na Academia Brasileira do Livro. Eu comecei a escrever ele no primeiro dia de janeiro, no dia da nossa posse. Quando foi à noite, eu já comecei a escrever as primeiras frases. Então, quando eu estou ali no meu gabinete atendendo, tem um intervalo ali, não tem ninguém para atender agora, tenho 10 minutinhos, eu vou lá, escrevo algumas frases, tá? Levo para casa, depois eu vou escrevendo. Então você vai aproveitando o tempo, certo? E quando você aprende a fazer essa gestão dentro do tempo, você vira uma pessoa mais produtiva, você produz mais, né? E Confresa está sendo muito histórico, está acontecendo agora na política, pela questão que é a primeira vez que um vice-prefeito ele tem uma liberdade para poder trabalhar, para poder atuar, né? Eu agradeço muito ao nosso prefeito Ricardo Babinski, né? Ele mesmo disse desde a época da campanha, falou assim, Moadil, eu não quero que você seja aquele vice que vai ficar em casa assistindo Netflix, eu quero que você seja atuante, porque nós
temos muita demanda, o município é muito grande. Então, se para uma pessoa consegue fazer muita coisa, então imagine duas pessoas. Então, eu tenho o meu gabinete, atendo de segunda a sexta. No dia que eu não estou no gabinete, eu estou resolvendo algum problema em uma secretaria, outra, representando ele. Então, a gente desafoga muito, né, o prefeito ali no dia a dia, atendendo as pequenas demandas, às vezes as médias demandas. Então, flui melhor e a gente tem aí uma produtividade melhor. Antes de responder essa pergunta, voltando lá sobre a questão do livro, inclusive o livro que eu escrevi, ele é especificamente para vice-prefeitos. O título dele é Liderança Transformadora, o papel do vice-prefeito na mudança social. Justamente trazendo à tona para a gente quebrar esse paradigma, né, essa tradição de que vice-prefeito não faz nada, né? Eu conheço vários vice-prefeitos que têm a autoestima muito baixa, sabe? Porque tem aquele ditado popular, né? Tem aquela maquiagem. Ah, vice-prefeito, 6,5 dúzia é a mesma coisa, é só um pneu de estepe. Não. O papel do vice-prefeito é muito importante, ele tem muita área para atuar. No meu modo de fazer análise, como eu sou um analista de mentes e de comportamento humano, o que eu vejo no cenário político nacional é que, na maioria das vezes, os vice-prefeitos não desenvolvem um trabalho por culpa do prefeito mesmo. Por quê? Às vezes o prefeito que tem um ego político, que às vezes tem vontade de vir à reeleição, de crescer na carreira política, ele pensa assim, eu não vou dar muita autonomia para o meu vice-prefeito trabalhar, porque pode ser que essa pessoa ela cresça e vire uma pedra no meu sapato. E é uma coisa, isso aí é chamado ego, e é uma coisa que o Ricardo não tem. O Ricardo falou assim, Modi, o nosso partido é Confresa, nós não estamos preocupados com reeleição, nós estamos preocupados com a missão dos 4 anos, sabe? Não importa do jeito que a gente pegou essa cidade, o importante é o jeito que nós vamos entregar, né? E é por isso que a gente tem essa oportunidade. O papel do vice-prefeito nesse livro que eu escrevi, eu mostro a importância que a ponte que o vice-prefeito faz entre a sociedade e o executivo. Agora, né, dona Maria, há poucos dias atrás a gente caiu sobre a nossa responsabilidade de fazer agora a ponte entre o legislativo e o executivo, né, de ter essa conversa, fazer essa ponte entre o legislativo, os vereadores e o executivo também. Graças ao diálogo, eu sempre falo, o diálogo, a comunicação é a ferramenta mais poderosa que tem, né? Tanto é que existe o Parlamento Federal, a palavra parlamento vem de parlar, vem de falar, a arte de falar, de discutir o assunto, né? Até eu digo assim que até as brigas políticas ela tem que ser dentro de uma pauta, só dentro da comunicação, ela não pode ser pessoal, né? A discussão fica ali sobre o tema, saiu dali a amizade, porque todos foram eleitos pelo povo e todos representam aquela comunidade, aquele município, aquele estado, aquele país, né? Agora respondendo a pergunta que o senhor me fez, realmente quando nós assumimos a prefeitura, tanto o Ricardo como eu, a gente não tinha experiência nenhuma política. Então foi muito desafiador os primeiros meses, né? Existem muitos vocabulários dentro da política que a gente não conhecia, né? Usa-se muitas palavras diminuídas, LOAS, o PPA, o não sei, Siglas e né? siglas, né? Isso. E a gente ficava, o que é isso? O que é isso? Né? Sempre pedindo ajuda aos universitários, né? E assim, a gente pegou a prefeitura não falando mal da gestão passada, eu entendo que todas as gestões que passaram por Confresa, eles deram melhores de si. Cada um contribuíram, né, conforme a sua força, a sua experiência, a sua vontade, o município. Eu creio que cada prefeito que passa por uma cidade, ele deixa uma marca, ele faz, ele constrói, né? Mas assim, a gente pegou um pouco de dificuldade, com algumas dívidas também. E aí, um pouco mais do meio do mês de janeiro, começou a ter muita chuva, chuva forte na região. A gente chegou ao momento de decretar estado de emergência e calamidade, né? Então, assim, foi uma semana muito tumultuada, muita gente ligando, ó, a ponte aqui rodou. Olha, a enchente carregou a ponte. Não tinha esse negócio da cabeça da ponte ali estragar, não. Era enchente que carregava a ponte, comunidades ficando isoladas. E aí o maquinário não parou, mesmo debaixo de chuva, a gente naquela correria e tudo. Quando nós assumimos também,
Nós só tínhamos uma creche que foi construída praticamente há 17 anos atrás. De 17 anos atrás para cá, a Confresa cresceu muito, então a demanda era muito grande. Nós criamos 2 novas extensões, hoje tem até vaga com sobra. Nós assumimos o município com um pouco mais de 500 alunos que estavam sem salas de aula, tivemos que alugar casas para poder realocar esses alunos. Né? Graças a Deus agora, né, Dom Marli? A partir do ano que vem vai ter aí a construção de 3 novas escolas. A Confresa, então, já vai ajudar bastante. Então, assim, foram grandes desafios. Então, algumas secretarias que estavam rodando só no automático, por exemplo, a Secretaria mesmo de Agricultura, ela ficou, na maior parte do tempo, o ano passado, sem ter um secretário de Agricultura. Por exemplo, chegava um produtor rural, quero falar com o secretário de Agricultura, não tinha. E nós estamos falando da cidade, da capital da agricultura familiar, do maior assentamento do Brasil. Então, nós reativamos essa secretaria. A Secretaria de Cultura, de Esporte, sabe, estava assim, bem defasada, nós tivemos que reativar. Então, nós tivemos que fazer muitas coisas que não estava previsto no orçamento anual, né? Mas, graças a Deus, deu certo, com parceria com a Câmara de Vereadores, hoje é parceira do Executivo e parceiro, em primeiro lugar, da população, porque tudo que a gente envia para eles, projeto que beneficia a população, sabe, tem aprovação, né? Porque a gente sabe que tem gente que torce mal contra o município, mesmo que vê um projeto ali que vai beneficiar a população, vota contra, né? E a gente vê que é uma Câmara que, não, isso aqui é para o bem da população, eles aprovam. Então, graças a essas parcerias, a Confresa está mudando a cara, assim. A gente tinha um problema gigantesco com a questão da coleta de lixo. Terceirizamos a coleta de lixo, hoje já acabou, pelo menos o problema do lixo acabou. Né? Nós contratamos também um engenheiro de trânsito para poder fazer todo o levantamento, né, da área urbana ali, e já está sendo feito algumas sinalizações. O ano que vem nós vamos melhorar o trânsito de Confresa, que querendo ou não, é uma cidade que tem muito movimento de veículos, né, de motos, caminhões, de carros. Então a gente está trabalhando arduamente, né, para poder ver a cidade crescendo, prosperando, a infraestrutura chegando. Temos novas notícias aí do asfaltamento que vai sair do setor Genoveva, que hoje é o setor mais carente. Nós temos em Confresa em infraestrutura, né? Vai ter também ali a duplicação da MT a 430, que pega da rotatória até quase ali na Baixada do Didião, né? Então tem muitas coisas previstas aí que já está em andamento, né? E o Ricardo é um cara, ele vê a questão do agora e ele tem uma visão muito além, futurística, né? E uma coisa que eu sempre assim admiro muito no Ricardo, que ele não é um cara que é escravo das palavras. O negócio dele é sim, sim ou não, não. Dá para fazer, ele faz. Se não dá para fazer, ele não fica assim, depois a gente vê isso, depois, entendeu? Então, assim, e ele dá muita autonomia para o secretariado. Lembrando, a dona Marli participou de todo o processo político. Não sei se você sabe, nós somos do mesmo partido, né, do Republicanos. Eu sou o presidente hoje do Republicano, a dona Marli é a vice-presidente do partido Republicano, né? Então, nas eleições, o Ricardo não vendeu nenhuma secretaria. A gente veio, o Republicano veio como vice, nós não pedimos secretaria, nós não vendemos secretaria. Por quê? Porque a metodologia, a mente do Ricardo é o seguinte: não, nós vamos colocar pessoas técnicas para cuidar das pastas. Nós não vamos colocar pessoas por causa de encargo político. Porque se a gente fizesse isso, às vezes acabaria colocando pessoas que não tinham perfil para tocar a pasta. E nós sabemos que as pastas hoje, confesso, é gigantesco, a saúde é gigantesca, a educação é gigantesca. O senhor tem uma ideia, a quantidade de alunos que nós temos hoje na rede municipal e estadual supera a população de vários municípios até do Mato Grosso. Só de estudantes, Só de estudantes. Lembrando que o Ricardo é um cara muito inteligente e é por isso que ele colocou pessoas técnicas. Porque às vezes, por exemplo, para uma pessoa ter um hospital particular, não necessariamente ela precisa ser médico. Não é verdade? Verdade. Então, por exemplo, o Ricardo, ele pega as coisas muito rápido, ele é uma pessoa que aprende muito rápido,
e se cercou-se de pessoas técnicas, né? Então, aquilo que ele não sabe, ele já consulta ali rapidinho, tem a aulinha ali, é rapidão, ele pega. Sobre a questão que a gente estava falando agora da escolha do vice, a gente tem essa cultura no Brasil de fazer as amarrações políticas, né? Então, o partido A vai se unir com o partido B e o vice-prefeito vai ser do partido B. Gente, é muito importante, olha aqui para mim, isso aqui é muito sério, o perfil do vice-prefeito. A gente tem um exemplo aqui no Brasil claríssimo, olha só o prefeito de São Paulo, o Covas, ele faleceu, o prefeito da maior cidade da América Latina. Um ano e pouco ele faleceu, o vice assumiu, né? Já pensou se fosse um vice que não tinha um perfil administrativo, né, cuidando da maior cidade da América Latina? Que desastre não tinha acontecido, né? Então é importante, sim, a escolha desse perfil do vice, porque a gente não conhece o dia de amanhã, né? Pode ser que possa acontecer uma situação que a gente sempre ora a Deus que não aconteça, mas e se porventura vier a acontecer alguma situação, o vice está ali. E tem muitos vices que são escolhidos por causa de amarração política, que às vezes acontece alguma coisa com o prefeito, o cara assume e a cidade vira um desastre. Nós temos que perceber uma coisa, imagine, a cidade, ela é a maior empresa que existe no município. E assim como uma empresa, para poder ter sucesso, ela precisa ser bem administrada, todos os seus departamentos têm que estar funcionando bem, a prefeitura de uma cidade, ela tem que estar funcionando bem também, né? Porque nós vivemos em sociedade. A palavra sociedade significa sócios da mesma cidade. O senhor é sócio aqui de Porto Alegre. Eu, a dona Marli, a minha esposa, nós somos sócios de Confresa, nós contribuímos. Uns contribuem mais, outros contribuem menos, mas nós somos sócios da mesma cidade. E dentro dessa sociedade tem que ter um cabeça, tem que ter um administrador, um gestor, que vai gerenciar todos esses recursos, fazer a distribuição certinha para administrar bem. Então, a política é muito séria. E aqui no Brasil, infelizmente, nós temos em muitos lugares essa cultura de que o candidato ele chama a atenção, às vezes ali é pela simpatia dele, de ser o gente boa. Às vezes, nem todo gente boa será um bom gestor. A gente tem que olhar para um perfil de gestor mesmo, administrador. É muito séria essa questão. A gente está lidando com vidas, com dinheiro público, com qualidade de vida de pessoas. Então, não é só o tapinha nas costas, aquela pessoa que abraça, beija. Isso é bom, tem pessoas que é desse jeito, mas a principal questão que nós temos que analisar é o perfil. Tem capacidade, né? Quando nós, lá no início, a gente conversou com o Ricardo, e a gente depois foi fazer a reunião com o grupo, assim, gente, é muito simples, olha para as coisas que o Ricardo tem, particular, as coisas dele, né? As empresas dele. É tudo bem administrado, tudo certinho. Você acha que uma pessoa que cuida bem, que zela bem do patrimônio particular dele, ele vai zelar mal de um patrimônio público? Você acha que a pessoa que trabalha certinho para ele vai entrar na política para fazer algo sujo, para se queimar? Né? E foi por isso que a gente alinhou com ele, porque a gente abriu janelas de conversa também com outros candidatos também, mas o que a gente viu que tinha um perfil melhor para a Confresa naquele momento era o Ricardo, né? E aí deu certo. Boa noite, né, ao senhor Moadil, Boa noite. nosso vice-prefeito, com toda a sua fala, né, e o seu currículo, né? A gente sabe que você tem muito conhecimento em várias áreas, mas a gente sabe também que o setor público, eles nos prega peças. E qual a maior dificuldade nesses 11 meses aí de gestão que você enfrentou ou ainda está enfrentando, que você vê um desafio a ser cumprido? O maior desafio que eu vejo hoje em Confresa, na nossa gestão hoje, se chama saúde. Eu acredito que é um problema no Brasil todo, né? Nós temos muita dificuldade, por quê? Porque Confresa, como é a cidade polo aqui, os atendimentos também hospitalar da regional é tudo feito lá. Então, o recurso que vem é muito pouco, o subsídio que vem é muito pouco. Nós sabemos que tudo que é da área da saúde é muito caro, desde uma seringa, desde um soro fisiológico, né? Um medicamento. E só para vocês verem, a maioria dos municípios
que faz parte aqui do Norte Araguaia, que faz parte do CISAX lá, né? Praticamente nem parto normal faz. Você imagine isso. Eu fico assim encabulado, porque quando eu era criança, você chegava para fazer uma consulta num clínico geral, o clínico geral naquela época, eu não sei porque os caras estudavam, comia livro mesmo, no modo grosso de dizer, né? Os caras faziam todo tipo de cirurgia e tudo. Hoje, infelizmente, existe médico clínico geral que não faz uma ultrassom, não faz um parto normal, não faz um parto cesáreo. Hoje não é porque não quer, não, porque a legislação não permite, né? Isso. Aí vai burocratizando. O que amarra hoje, que as cidades não desenvolvem, é essa burocracia, né? Quando é no privado, você tem uma demanda, tem um problema, você manda direto, a pessoa vai lá, resolve e devolve. No poder público, não. Você vai jogar esse problema aqui, daqui vai para cá, para cá, para cá, vai costurando. Chega lá, resolveu, aí vem fazendo o mesmo trajeto. Então, demora mais tempo, é mais burocrático. Então, mas eu vejo assim que o grande desafio nosso lá é a saúde, né? Eu acredito que a estrutura que nós temos lá, o hospital que nós temos hoje lá, se atendesse só a população de Confresa, nós estaríamos muito tranquilos. Mas graças a Deus está sendo construído o hospital regional, né? A previsão é que ele seja inaugurado até o final do ano que vem, apesar de que dos hospitais regionais que estão sendo construídos no Mato Grosso, ele é um dos que está mais atrasado. Nós temos uma grande dificuldade com mão de obra em Confresa, eu creio que aqui em Porto Alegre também, ainda mais com as indústrias que estão se instalando aqui. Mas o grande gargalo nosso hoje é a saúde. O resto dá para ir passando, sabe? Dá para ir ajeitando, tendo mais qualidade, mas a saúde ela não espera, né? Saúde é questão de segundos para salvar uma vida e ali a gente está atendendo realmente a região toda. Então é muita coisa. Eu super a favor. Eu acho sim que a política pública, as políticas públicas, ela deve ter a participação popular mesmo. Por isso que é importante ter as associações, ter os conselhos. Inclusive, nós temos um conselho lá, de vez em quando a gente reúne. Esse conselho tem representantes de diversos segmentos, né, onde eles dão ideias, onde eles falam, oh, aqui está errado, aqui está certo, dão ideias, né? São conselheiros. Eu sempre digo, até como teólogo, que o maior governante de todos os tempos que houve foi Salomão, um cara que ficou 40 anos no poder, ou seja, foi um mandato aí de 10 mandatos, né? O exército dele não pegou nem espadas, e ele foi o homem citado e é conhecido em várias filosofias, em várias religiões, como o homem mais sábio de todos os tempos, onde o próprio Jesus Cristo disse que nunca houve e nem haveria um homem mais sábio como Salomão. E mesmo tendo a sabedoria, Salomão ele se cercou, ele buscou 70 anciãos, as 70 pessoas mais inteligentes, mais sábias que existia em Israel e se cercou deles. Ele também ele pedia conselhos também. Então, além da sabedoria própria dele, ele compartilhava, ele ouvia e ele pedia conselhos. Um dia desse, uma pessoa falou assim, pastor, por que todos os reis de Israel guerrearam, uns ganhavam batalha, outros perdiam, e Salomão nunca teve batalha, nunca guerreou? Eu falei assim, porque ele teve aquelas 1000 mulheres, né? Entre mulheres e concubinas. Mas como assim, ué? Eu falei assim, ele virou genro de todos os reis que cercavam, né, o país de Israel. Você acha que iria ter briga entre, né, sogro e genro? Então a sabedoria dele começou por aí. Então eu acho importante sim. Lá em Confresa nós procuramos isso. O Ricardo não mudou a rotina de vida dele, sabe? O Ricardo é o cara que vai no comércio, tá em todos os eventos. Eu continuo com a minha mesma rotina, né? Lá em casa, minha esposa sabe, eu gosto muito de fazer compra, né? Eu gosto disso no supermercado. Então, não mudou a rotina. Ando de motinha para lá e para cá, sabe? Vou na lotérica de pé, entro dentro de um comércio daqui lá, e aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Escolho um bairro lá, entro numa casa, bato palma numa casa aleatória lá. Boa tarde, tudo bem? Me conhece? Não, conheço, é o vice-prefeito, né? Pois é, passando aqui só para fazer uma visitinha, como vão as coisas, aí bate um papo ali.
peço opinião, o que que você acha que a gente deveria melhorar, o que está sendo bom, para sempre ter o termômetro, né? Eu acho que o político, depois que a pessoa que ela entra nessa vida pública, ela não pode afastar, ela tem que andar de vidro aberto, sim, ela tem que continuar frequentando os lugares, ela tem que ir na pizzaria comer uma pizza, ela tem que ir lá no pit dog comer um x-salada, e não pode correr do povo. Se não for assim, não é representante Não é legítimo do representante. povo, né? Né? E tem muitos que não faz isso, nem andar na cidade direito, anda, não vai no supermercado, não vai na igreja, e fica com medo do povo cobrar. Gente, se o povo cobrar, escuta, dá para atender a demanda, atende, né? Então é isso que, pelo menos da minha parte e da parte do Ricardo, a gente está fazendo. A gente nunca se afastou do público, a gente tenta ao máximo aproximar. E lógico que existe muitas demandas, tem muita coisa que a gente gostaria de participar, de estar junto, mas pela questão do tempo a gente não consegue, de fato. Exatamente. A falta de informação, a pessoa que não tem a informação não tem um conhecimento. E tem que ser feito, sim, essa divulgação. A imprensa, né, que trabalha de maneira séria, é muito importante, né, na política pública. Tem que ser mostrado, sim, não só o que a gestão está fazendo, o que o legislativo está fazendo, mas trazer essas informações básicas que regem a base estrutural das políticas públicas, sobre questões de leis, de artigos, de projeto, o que pode, o que não pode. Igual o senhor estava falando aí, por exemplo. Existem recursos que são destinados para fazer festa, que vem pela Secretaria de Cultura, e tem que ser gasto em festa. Mas espera aí, tem gente que não tem a informação, né? Poxa vida, mas tem buraco aqui, tá, a saúde tá um caos, a escola ali não tá legal. Então por que que não pega esse dinheiro e arruma essas coisas aí e tá gastando com festa? Mas a nossa Constituição, ela entende que o cidadão, além do direito de ir e vir, ele tem o direito também de ter o acesso ao esporte, ao lazer, à cultura, né? Saúde, à educação. E, querendo ou não, a cultura, ela faz parte também. Por isso que vem esses recursos, que é destinado de maneira específica para aquilo que tem que ser gasto naquilo, né? Muitas vezes, nós gestores, nós olhamos assim e falamos, poxa vida, vou pegar aqui um exemplo aqui, veio 3 milhões de reais para fazer uma festa tal. Só que esses 3 milhões, ele resolveria um problema nosso aqui, caótico aqui, que virou uma ferida mesmo. Só que a gente não pode fazer isso por causa de legislação, de leis específicas que regem isso e que pedem isso. Pois é, bem, né? Recebendo máquina aí, moço, do governo Isso. federal. Nós vivemos uma política nacional muito polarizada, certo? E independente se é de esquerda ou direita, está destinando um recurso para a cidade, toda a população ela vai ser beneficiada. Então eu acho que a hora de elogiar é hora de elogiar, a hora de criticar é hora de criticar. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa de direita, mas eu não sou extremo, eu sou totalmente contra qualquer extremismo. Eu gosto mais do equilíbrio. Mas eu, particularmente, como Agil Fernando, eu sou de direita, né? Eu me identifico mais com as pautas da direita. Respeito quem se identifica também com a pauta da esquerda, mas seria uma extrema burrice, vamos dizer assim, de um gestor hoje recusar recurso do governo federal porque ele é de direita e o governo federal é de esquerda. Quem perde com isso é a população. Então, parabéns, prefeito Ricardo Babins, que sabe disso. Tem gente que não entende de política, que fala mesmo asneira, mas se você fazer 2, 3 perguntinhas básicas sobre política, a pessoa não sabe nem responder, né? Verdade. E aí tem aquela outra questão também. Se ele não aceita, aí vão criticar. Nossa, nós deixamos de ser beneficiados por tantos milhões porque o prefeito aí é extremista, não quis aceitar. Então, tá vindo. Já é uma obrigação do governo federal fazer esses repasses, o governo estadual fazer. Então, nós temos que aceitar sim. É para benefício, é para a estrutura da nossa cidade, do nosso município. Ele fez certinho. Também. E se quiser mandar mais, pode mandar. Concordo mais, né? Dificuldade, como a maioria dos municípios. Inclusive, na área da saúde, nós conseguimos dobrar a frota. Né, dona Marli? Dobramos a frota.
Com muita dificuldade, nós conseguimos comprar uma van com recursos próprios, só que, como são muitos pacientes que vão para Cuiabá, A né, demanda são é grande. regulados, essa van mesmo que a dona Marli ganhou, através dessa emenda aí, vai ajudar bastante, porque mesmo que a van vai levar esse pessoal, ainda fica muita gente para trás, às vezes precisa de ir de ônibus, então é muito desconfortável. Imagina bater em praticamente 1.000 quilômetros, né? Essa estrada ainda pega essa estrada de chão. Então essa van ela vai ser muito bem-vinda e, lógico que nós precisamos sim aumentar. Falta alguns setores que falta frota, falta carro, Principalmente né? ambulância, né? Nós ganhamos, você vê que todo ano nós atrás de ambulância e consegue, mas elas rodam dia e noite, 6 meses, 8 meses, já estão só Acaba sucata, muito por causa da rápido, né? estrada de chão, né? Por mais que dá Então, manutenção, tudo arrumadinho disso, não não aguenta. aguenta. Porque as ambulâncias elas não esfriam o motor. Elas já chegam, já está programado, já tem um paciente ali no hospital esperando já para sair. Troca só de motorista. Vice-prefeito, Uhum. Sobre a questão da Expofresa, desde a campanha política já era um clamor da sociedade, né? Todo mundo falava, poxa vida, Porto Alegre tem festa, Vila Rica tem festa, Canabrava tem festa, Confresa também deveria ter. Então nós resgatamos, né? Corremos atrás de emenda, né? E fizemos uma festa linda, foi maravilhosa. Pela primeira vez, uma festa que não foi registrado nenhum boletim de ocorrência, não teve nenhuma, assim, fatalidade, né, Dona Maria? Foi bem organizado, foi bem ordeiro. Quando a gente se trata também de secretaria de esporte, a primeira coisa, pois a mente da gente já está muito programada, é preditiva, vem a questão do futebol. Lembrando que secretaria de esporte, ela não valoriza só o futebol, é todas as categorias de esporte, né? E hoje em Confresa, nós temos várias modalidades de esporte, inclusive nós estamos investindo pesado em várias modalidades. Agora mesmo, essa semana, da semana passada para cá, nós tivemos aí praticamente 4 campeonatos de futebol. Há 6 meses atrás, o Fabiano trouxe um projeto para mim no meu gabinete e falou assim: ó, eu quero te apresentar aqui um projeto de tênis de mesa. Eu sei que isso aqui não é popular. Quando ele me mostrou e falou, foi assim: Fabiano, vai que vai dar certo. É um esporte que fica barato, né? Você comprar uma mesa de tênis. E olha só, com 6 meses nós já temos alguns atletas que foram premiados na categoria estadual e nacional. As artes marciais em Confresa hoje está pujante, principalmente no karatê. No karatê agora, há poucos dias nós tivemos campeões brasileiro e pan-americano, né, pessoas que trouxeram medalhas. Então nós estamos investindo em vários segmentos do esporte, não só no futebol. Como o orçamento que a gente está trabalhando esse ano é o orçamento que foi votado no ano passado, então a gente estava muito limitado, mas assim, quando a gente dá um grito ali, a gente pede um socorro ali, outro ali, tem muito parceiro, sabe? Comerciante, o público privado ali contribui bastante. Então as coisas estão acontecendo. O esporte esse ano ele deu uma movimentada que provavelmente em 3 anos passados aí não teve o movimento que está tendo esse ano. E a expectativa para o ano que vem é para ser melhor ainda. agricultura familiar. Durante a campanha política, juntaram os produtores rurais e os produtores de leite, bastante pessoa e fez uma reunião com o Ricardo e comigo. Aí já veio logo a preocupação, né? Será o que eles vão pedir? Sabe o que eles pediram? Eles pediram estrada e ponte, né? Tudo que um produtor rural, o cara que mora ali na zona rural, ele quer é uma estrada boa e ponte. E agora, como eu sempre digo que nós reativamos a Secretaria de Agricultura, porque ela estava totalmente desativada, desassistida. Ótimo. Inclusive, o nosso secretário de Agricultura lá, o Cássio, ele é formado, ele é engenheiro agrônomo. Ele cadastrou a Secretaria de Agricultura em vários programas do governo estadual e do governo federal, que não estava cadastrado, né? E hoje, muitos agricultores em Confresa têm um suporte técnico ali de irrigação, de plantio, de manejo, de remanejo, né? Nós sabemos que hoje, com a tecnologia agregada ao conhecimento, uma pessoa hoje ela tem capacidade
em 1 ou 2 hectares de terra, produzir mais do que uma pessoa que tem 10 alqueires de terra que não possui a tecnologia e o conhecimento. Isso aí já é notório, né? Antes, pessoas sofriam muito porque faltava o conhecimento e a tecnologia. E hoje nós temos o conhecimento e a tecnologia. Então, tem muita gente em Confresa hoje produzindo em pequena área de terra aquilo que alguns anos atrás ele em 10 alqueires, 20 alqueires não produzia. E está tendo essa renda familiar, né? A nossa feira lá é uma feira muito pujante. A maioria dos produtos que são vendidos na feira ali são produzidos em Confresa, né? Então tem muita novidade chegando também. Temos lá o programa, uma continuidade do programa Sustentabilidade no Campo, onde a prefeitura ela fornece aí, a Secretaria de Agricultura, aliás, fornece um maquinário para a pessoa, para o produtor rural cavar um tanque de peixe ali, para fazer um tanque de peixe, ou fazer um bebedouro, né? Então nós estamos trabalhando arduamente aí, e agora, nesse mês de janeiro, Confresa foi ranqueada, né? Nós estamos no ranking do estado como a maior bacia leiteira também. Então nós temos a produção agrícola ali, está crescendo muito a questão da lavoura, mas a pecuária ainda é muito forte, e a questão leiteira também muito forte. Então tem aumentado bastante, tem melhorado a questão do leite através da técnica, né? O aprimoramento genético, o aprimoramento do gado. Pessoas que antes levantavam 2 horas da manhã praticamente para tirar leite ali, ordenhar na mão. Hoje ele tem a ordenha dele, ele ganha tempo, tem o seu resfriador ali na sua propriedade, né? Então a agricultura familiar hoje em Confresa, ela está muito pujante, ela está crescente e ela vai ser destaque. Eu tenho certeza, dentro de pouco tempo, a nível estadual, aí vai ser muito comentada a agricultura de Confresa. Vice-prefeito, Confresa, me parece que o ano passado, ainda na gestão do Dr. Rônio, foi muito famosa, foi palco aí de ato violento, né? Onde uma quadrilha tentou assaltar uma seguradora lá de valores e tomou repercussão nacional pela imprensa em todos os aspectos. Vamos falar um pouco de segurança, já que nós estamos no finalzinho aqui. Hoje, já tem corpo de bombeiro, já tem Polícia Federal ali trabalhando, atuando, Delegacia Regional, enfim. Como está a segurança de Confresa nos dias de hoje? Ainda demanda preocupações? O município reconheceu a bravura daqueles policiais que passaram mais de 30 dias em busca dos bandidos até liquidar com todos? Sim, não só o município, como o estado, né, reconheceu a bravura. Confresa, por ser uma cidade ali, está num triângulo, né, tem acesso, vem para Porto Alegre, vai para Vila Rica e vai para o São José do Xingu também. E Santa Terezinha, né? Santa Terezinha. Um quadrado então, mesmo, ali a gente cruzamento, tá né? num cruzamento, né, onde o fluxo é muito grande. Antigamente, Confresa era mais perigosa. Continua sendo, só que a atuação da segurança pública em Confresa hoje é muito boa, muito eficiente, da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil. Temos ali a Polícia Civil, a inteligência, trabalha muito bem, consegue antecipar o acontecimento, o ato em si. Nós sabemos que o crime está sendo organizado aí no Brasil todo, né? Tem as facções criminosas, mas lá em Confresa o trabalho dos policiais da Secretaria da Segurança Pública está sendo de excelência pela quantidade de habitantes que nós temos, pela quantidade de fluxo que nós temos. Os índices estão baixos, tá abaixo da média do normal, graças ao trabalho desses policiais. Sim, inclusive o Maurição da Estância Bahia, ele deu o projeto, né, que é um projeto caro. Então ele deu um incentivo muito grande. Já estão tecendo isso aí, porque tem a questão da rota, então tem pessoas ali, você vai ter que conversar, mas realmente não vai ser um rodoanel, digamos assim, 360 graus, ele vai ser 180 graus, né? Porque realmente hoje em Confresa, nos horários de pico, tá complicado,
né? Quanto na Avenida Brasil, como na Avenida Industrial. Então, o projeto já foi feito e agora a gente está tecendo aí para poder, porque passa em propriedades, essa questão burocrática aí, né, nas propriedades As privadas. apropriações tem que Isso, fazer, né? uma ou outra vai ter que fazer, querendo ou não, né, mas vai desafogar muito o trânsito. E a gente tem visto também a preocupação também, Marivaldo, de Confresa para cá, para Porto Alegre. Ainda mais agora com a empresa 300, quando ela começar a funcionar 100%, esse fluxo, né? Tem que Duplicação duplicar. necessária. Duplicação, isso aí já vai ser tão- uma preocupação futura, né, dona Marli? Que Já a gente, tão- tranquilo, por ser a primeira. Deixa para isso é bom que fica para a Já vai segunda treinando. vez. Isso é bom ouvir isso, né? Eu quero dizer que estou muito grato, muito feliz, tá, de receber esse convite. Sempre que quiserem me convidar, eu estou à disposição de vir. Para mim é o maior prazer estar aqui comunicando, falando com a nossa população. Quero dizer que o trabalho que eu estou exercendo em Confresa ali, eu exerço com amor, eu dedico, eu dou o meu máximo, né? Antes de entrar na política, eu conversei com a minha esposa, porque se ela também não aceitasse, eu não iria entrar. Então foi tudo feito de comum acordo, né? Minha esposa é uma pessoa excelente, é a minha base em casa, hoje é a coordenadora do CREAS, exerce ali um excelente trabalho. E eu falei para ela, falei assim, você sabe, você tem noção que a nossa vida ela vai mudar drasticamente. Porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada, sempre gostei muito da minha privacidade. E eu entendo que quem está na chuva é para se molhar, eu entendo que cada área ela exige certas coisas de vocês. Eu quero dizer para a população de Confresa que todo o trabalho que eu faço com muito esforço, com muito carinho, porque como eu vim para Confresa criança, o meu desejo é o desejo da maioria de vocês, de ver a nossa cidade crescendo, prosperando, e seja uma cidade de oportunidade, onde pessoas que queiram crescer na vida, que queiram prosperar, acha refúgio em nossa cidade, que seja uma cidade de paz e que tenha qualidade em todas as áreas, na saúde, na educação, na infraestrutura. Quero aqui deixar um abraço para o prefeito Ricardo Babinski, que além de ser o nosso prefeito, é meu amigo particular, confia muito em mim, eu confio muito nele, confio no trabalho dele, eu sei da intenção do coração dele, eu sei o quanto ele tem se dedicado. Ricardo não para hora nenhuma, então eu quero aqui deixar um abraço para você, Ricardo, dizer que você não tem só um vice-prefeito, você tem um amigo que torce pelo seu sucesso, porque o seu sucesso é o meu sucesso. Você pode contar comigo, eu estou aqui, sou parceiro e vou continuar sendo parceiro. Agradecer também a nossa Câmara Municipal, todos os vereadores, a dona Marli, agradecer a todos aqui. Às vezes a gente vai citar nome, pode esquecer de um, mas agradecer o desempenho, o trabalho que cada um fizeram. Eu quero agradecer também todos os prefeitos, todas as gestões que passaram por Confresa, que contribuíram com Confresa. Quero agradecer também todos os vice-prefeitos que passaram por Confresa. Às vezes teve a vontade de trabalhar, de exercer, por algum motivo ou outro, não teve a oportunidade, mas eu reconheço o trabalho de vocês, o trabalho de vocês não foi em vão, sabe? O trabalho nosso nunca é em vão, sempre tem pessoas vendo, tem pessoas olhando, e o mais importante, aquele lá de cima, ele que vê tudo e é ele que nos recompensa. Desejar a todas as famílias que estão nos assistindo, porque eu sei que o alcance dessa programação aqui, ela não é só a nível aqui de Araguaia, nem a nível de Mato Grosso, mas ela é a nível mundial. Eu desejo um feliz Natal para você, para sua família, um feliz ano novo, um 2026 repleto de paz, alegria, prosperidade, e que as bênçãos de Deus continuem sendo abundantes sobre a tua vida. Eu você, Marivaldo, que você continue sendo essa pessoa. Traga mesmo pessoas de vários segmentos para trazer informação para a nossa população. Isso é muito importante, que Deus continue te prosperando no seu trabalho, toda a sua equipe que trabalha aqui com você. Amém. Cida Santos, suas despedidas finais. O Adriano acabou de me falar aqui uma notícia maravilhosa, né? Que um mês de programa nós estamos com mais de 4.000 visualizações. Então, agradecer a todos que nos assistem e continue assistindo, que nós estamos aqui para levar informação até você. E dizer a vocês, convidados de hoje, né, senhor Maldi e Marli, que as portas estão abertas, né? O estúdio é de vocês. A gente fica aqui esperando informações, porque a população anseia saber.
E como foi falado, o importante é o conhecimento. E ele vem através da gente, que tem a voz, e vocês que estão à frente lá em Confresa. E meus parabéns pelo trabalho. Eu resido aqui, trabalho aqui no setor público, né? E ouço muito elogio, sei que temos muito a melhorar, mas estamos juntos. E boa noite a quem está nos assistindo.